1 Tessalonicenses, irmãos, lá no capítulo 5, Paulo está falando sobre o arrebatamento da igreja. Se você está com a sua Bíblia, você pode já deixar aberto em 1 Tessalonicenses capítulo 5, deixa aí aberto na sua Bíblia. Paulo está falando sobre arrebatamento da igreja, né? Ou o dia do Senhor, que vai ser como um ladrão de noite, ou seja, vai ser rápido, de surpresa. E Paulo está chamando a atenção da igreja tessalônica para eles ficarem atentos, porque ninguém sabe o dia nem a hora que isso vai acontecer, mas é certo que vai acontecer, amém? E é certo também que isso está muito perto de acontecer. E Paulo estava dizendo, fiquem atentos, fiquem alertas. E olha só o que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 6, e vai ter aqui o texto para você acompanhar no telão também, se você precisar. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo está fazendo aqui uma alegoria, né? Falando sobre quem a igreja está no dia, ou seja, as coisas estão claras para nós, estamos iluminados. Quem não está em Cristo está nas trevas, está cego, né? Por isso ele fala dia e noite. Ele usa outros termos aqui, ele fala que quem está na noite está ou dormindo ou está embriagado, né? Quem está dormindo não está vendo nada, e quem está embriagado está sem noção das coisas que estão acontecendo, né? Está fora do seu equilíbrio melhor. E ele está dizendo, ei, não fica nem dormindo nem embriagado. Ele não está falando de coisas, ele está usando fatos naturais para explicar um princípio espiritual. A gente não pode ficar dormindo espiritualmente, nem sem noção, amém? Espiritualmente, embriagado, fora do eixo espiritualmente. Paulo está dizendo, acorda, fica ligado, fica atento, porque Jesus está voltando, amém? Fica sóbrio, vigilante, consciente. Versículo 8 ele diz, nós porém somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-vos a couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo entra novamente naqueles 3 tópicos que nós falamos domingo passado, sobre a fé, o amor e a esperança, né? Paulo cita, fica firme nisso, fé, amor e esperança, permanece nisso. Versículo 9 ele diz, porque Deus não nos destinou para a ira. Nós não somos alvos, irmãos, destinados a ser alvo da ira de Deus. Nós somos destinados a sermos alvos do amor e da graça de Deus, amém? Mas para que o seu amor e graça nos alcance, precisamos estar iluminados, atentos, alertas, sóbrios, amém? Glória a Deus. Ele diz, nós não fomos destinados para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. E agora, irmãos, a partir do versículo 11, Paulo faz uma transição para conselhos mais práticos. Paulo se torna mais prático agora, falando de coisas do dia a dia da igreja, da vida da igreja, e eu vou me ater a isso hoje à noite. Versículo 11 diz, portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Paulo está dizendo, ei, igreja é um lugar de consolo e edificação. Fala comigo, consolo e edificação. Essa palavra consolo aqui, irmãos, no grego, ela fala sobre trazer alguém para perto. É o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso paracletos. Aqui a palavra usada é paracaléu. É a mesma coisa, amém? Esse lugar de consolo, de proximidade, de encorajamento. Paulo fala, portanto, encorajem, instruam, fortaleçam uns aos outros e edifiquem-se. Essa palavra edificar fala sobre construir, sobre estabelecer ou também reconstruir coisas. A igreja é esse lugar onde há consolo, força, instrução, encorajamento, e há também construção ou reconstrução, firmeza, é nesse lugar. E Paulo está dizendo, igreja, vocês que estão no dia, esclarecidos, sabendo que Jesus está às portas, Ele está voltando, fiquem atentos, fiquem alertas, porque isso é sério. Então prestem atenção naquilo que vocês estão fazendo e vivendo. E olha só, esse lugar, o ser corpo de Cristo, é um lugar seguro, de consolo, e é um lugar de edificação, é um bom lugar para nós estarmos.
E lembrando, irmãos, que igreja não é um prédio, igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo, é todo aquele e aquela que um dia creu em Jesus Cristo ressuscitado e o confessou como Senhor, amém? Esse lugar e a comunhão nesse lugar, o congregar nesse lugar é um lugar de segurança, de firmeza, de consolo, de fortalecimento, de construção, de reconstrução também. Paulo está dizendo, fiquem alertas a isso, porque isso é muito importante. Eu estou falando com vocês aqui, eu estou lembrando do que diz o autor de Hebreus, que parece muito ter sido Paulo que disse, né? Porque é muito parecido aqui. Mas o autor de Hebreus diz assim, olha, quanto mais vedes que o dia se aproxima, o dia do Senhor, o arrebatamento, quanto mais vedes que o dia se aproxima, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Por quê? Por causa daquilo que Paulo acabou de falar. Esse lugar é um lugar de segurança, de encorajamento. É um lugar de edificação para a nossa vida. Glória a Deus. E irmãos, como é que a gente pode usufruir da melhor forma desse ambiente, do ser igreja? Como é que a gente pode proteger esse ambiente? Paulo começa, a partir do versículo 12, listar um monte de comportamentos que vão proteger o ambiente igreja e fazer com que a gente usufrua do melhor que esse ambiente tem para nos dar. Olha o que ele começa a dizer, a partir do versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os demais os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal com mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Paulo está falando sobre a gente ter atitudes que possa preservar a igreja, como esse lugar onde a gente possa de fato encontrar consolo e edificação. Igreja é feita de gente, amém? E se a gente não cuidar, a gente deixa de usufruir desses benefícios, consolo e edificação no ser igreja, amém? Então existe a necessidade de ter um esforço para a gente preservar esse ambiente, para que esse ambiente volte a nós com consolo e edificação, amém? Então a gente não está falando de coisa, a gente está falando de gente. A lista que Paulo falou aqui foi sobre relacionamento, como a gente lidar uns com os outros, como a gente agir entre nós. E Paulo está dizendo, olha irmãos, preservem isso, protejam essas coisas, e aí você vai poder usufruir do consolo e da edificação que a igreja pode te dar em Cristo Jesus. Você viu que a lista foi grande, né? E certamente não vou falar sobre todas essas coisas hoje à noite, mas hoje eu vou falar sobre o que Paulo cita em primeiro lugar nesse texto, que é em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, agora eu vou ver na versão Nova Almeida atualizada, que diz: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Uma outra versão, no versículo 13 diz: tende para com eles singular amor, em vista do cargo que exercem. E o título da mensagem de hoje é essa: dignos de um amor singular. Amém?
singular, irmãos, fala sobre ser único, especial, extraordinário. Amém? E primeiro, você já viu aqui que eu vou falar sobre liderança, ou seja, estou advogando em causa própria hoje à noite, né? Mas se Paulo fez, Jesus fez, o Paulinho pode fazer também, né? Mas, irmãos, que quando Paulo fala sobre isso, ele sabe, irmãos, que é importante demais cuidar desse papel de autoridade dentro da igreja. Quero lembrar também que eu não estou falando apenas de mim, amém? Eu estou falando desse papel de autoridade na igreja. Então, eu exerço presidência aqui, mas existem várias outras pessoas que exercem algum tipo de liderança, né, de governo aqui dentro da igreja, amém? Rapidamente, só para a gente poder visualizar isso, eu quero que todos aqui que sejam ministros, licenciados e ordenados, fiquem em pé no seu lugar, rapidamente, glória a Deus. Agora quem é diretoria da igreja também, fique em pé no seu lugar. Agora os que são líderes e vice-líderes de algum departamento, fiquem em pé no seu lugar, por gentileza. Agora os que são líderes ou vice-líderes de Verbo Connect, fiquem em pé no seu lugar, por favor. Glória a Deus. Olha aí que bênção. E certamente outros fiquem em pé ainda. Igreja, dá uma olhada ao seu redor, por favor. Amém? Então eu não estou falando apenas de mim hoje à noite. Estou falando de tantas pessoas que hoje exercem cargos de liderança. Amém? Influência de alguma forma no nosso meio. Amém? Eu ainda não preguei, mas você já pode honrá-los com uma salva de palmas. Glória a Deus. Obrigado pela vida e disposição de vocês. Glória a Deus. Então, irmãos, Paulo está falando sobre ter um grande apreço para as pessoas que trabalham entre nós, que nos lideram, que nos presidem e que nos admoestam no Senhor. Primeiro, irmãos, é importante ressaltar que o pedido de Paulo é em relação a líderes que de fato trabalham, né? Então, só para não ficar só para o outro lado aqui, né? Os líderes ficaram, coisa boa, hoje a benção é para mim, né? Mas líderes, ouçam isso. Irmãos, pedimos que vocês tenham grande apreço os que trabalham entre vocês, os que os presidem no Senhor e os que os admoestam. Então Paulo está dizendo sobre o apreço chegar para quem realmente está trabalhando, quem realmente está liderando e liderando da forma certa, influenciando, e quem está de fato admoestando, encorajando a vida dos irmãos, amém? E aí ele diz, tenham essas pessoas em máxima consideração. O Barclay é um teólogo, né, e um escritor de comentários bíblicos, ele diz assim, sua insígnia de honra é o trabalho que você realiza. Por que ele diz isso? Irmãos, essa honra aqui não é apenas em função de títulos, cargos, amém, posições, mas é um resultado, um fruto de um trabalho realizado, amém? Então os líderes, biblicamente falando, devem receber honra, não só por causa de uma insígnia, de uma patente, amém? Eles devem ser honrados por causa do trabalho que está sendo realizado, segundo os princípios da palavra de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus. Deus pensou a igreja assim, Deus estabeleceu liderança sobre a igreja, para que a igreja possa ser edificada, amém? Fortalecida, abençoada, possa crescer espiritualmente, e a igreja então possa produzir frutos também. Foi como Deus pensou a igreja. E uma igreja saudável possui uma liderança bíblica, e uma igreja que trata essa liderança com um amor singular, com máxima consideração. São os dois lados. A igreja saudável tem que ter uma liderança bíblica, amém? Uma liderança como Jesus. Mas também uma igreja saudável deve ser uma igreja que tem apreço, amor singular, máxima consideração pela sua liderança. A forma como Paulo escreveu isso, aí nesse versículo 13 da sua Bíblia, ela é muito impressionante, ela é maravilhosa. Quando ele diz ali, pode botar aqui no telão por favor, que os tenhais com amor em máxima consideração, né? Versículo 13, por favor, novamente. Que os tenhais com amor em máxima consideração, essa frasezinha aí. Essa frase aqui, irmãos, quando ele fala amor em máxima consideração, assim foi traduzido para a gente, ali tem 4 palavrinhas gregas, tem ágape, uper, ek
e perissos. Amém? Ágape é uma palavra muito conhecida, né? Ágape é o amor do tipo de Deus, é o amor sacrificial. E Paulo está dizendo então, primeiro, que os tenhais com amor ágape, né? Que você ame com o amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor sacrificial, essa liderança bíblica. Só isso já estava suficiente demais, não era? O amor do tipo de Deus pela nossa liderança já seria maravilhoso. A outra palavra no final, perissos, significa consideração, que excede em número ou medida, acima, mais do que é necessário, abundantemente, extraordinário, incomum. Ou seja, ágape já estava bom, aí o Paulo põe o perissos, ou seja, é um ágape, o amor do tipo de Deus, extraordinariamente, de uma forma incomum, acima da média. Ou seja, Paulo já deu aquela exagerada santa, assim, aquela glorificada no negócio. Só que não satisfeito, Paulo acrescentou mais duas palavras no meio entre essas duas. Ele faz esse uperek. Esse uper aqui fala sobre acima, além, mais do que. Ou seja, ele já tinha falado o perissos, que era abundantemente, mas ele põe um uper na frente dizendo acima do que é mais abundante. Paulo se esforçou muito, eu achei interessante trazer isso, apesar de ser grego e tal, mas ele se esforçou muito para comunicar algo do coração dele. O que Paulo estava querendo dizer é que a igreja se posicione de uma forma que seja de fato muito grande, muito abundante, algo muito excelente, algo acima da média, algo maravilhoso, um amor realmente que toque o coração da sua liderança, que faça diferença na vida da sua liderança. E eu tomei a liberdade de traduzir esse versículo de uma forma para hoje à noite. Eu escrevi assim: que os tenhais com o amor ágape, o amor do tipo de Deus, acima da mais alta medida de abundância, de forma extraordinária ou incomum. É assim que Paulo está dizendo para nós amarmos as nossas lideranças, aqueles que nos presidem, aqueles que se dedicam para cuidar e pastorear as nossas vidas espiritualmente falando. Paulo está direcionando a gente dessa forma, amém? E eu trouxe aqui, irmãos, 5 formas práticas de amor, para a gente amar dessa consideração máxima, amém? Excelente, abundante sobre a nossa liderança. Primeira, submissão. Quem ama, irmãos, com máxima consideração é submisso. Eu sei que a pregação de hoje à noite, irmãos, não é uma pregação assim, você vai amanhã prosperar e as portas vão se abrir, aleluia! Mas você pode me ajudar a pregar hoje à noite? Pelo menos dá uma risada assim, um sorrisinho, diz amém, glória a Deus, porque você me ajuda, amém? Glória, eu sei que quando a gente fala assim, você precisa se submeter, a carne não fica muito animada, mas você não é carnal, você é espiritual, amém? E eu acredito que você pode se alegrar com essa palavra. Então quem ama com máxima consideração, amém? Com um amor de fato sublime, é submisso. Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Paulo fala sobre obedecer a vossos guias, né? Seguir instruções, né? Seguir direções, fazer aquilo que foi direcionado, ou cumprir uma regra ou uma tarefa. Então obediência é bíblico, amém, irmãos? O único ponto que a gente precisa, um dos pontos que a gente precisa considerar aqui, apenas é que obediência em primeiro lugar é a Deus. Se qualquer pessoa nos diz para obedecer algo, mesmo que seja um líder muito amado por nós, né? Mas nos diz para fazer algo que esteja contra a vontade de Deus, em primeiro lugar a nossa obediência é a Deus, amém? Então, em primeiro lugar, obedecemos a Deus. Mas o texto não fala apenas sobre obedecer, ele fala sobre se submeter. Ele diz: sede submissos para com eles. Submissão, irmãos, vai além da obediência, da tarefa, da regra, amém, do checklist. A submissão fala de uma disposição de coração e mente, é coisa do coração.
Submissão não é coisa apenas externa, submissão é coisa de dentro, que aí só a própria pessoa consegue discernir, ou se vier um discernimento de Espírito, algum dom do Espírito Santo, para a gente conseguir ver alguma coisa, mas submissão é coisa que a gente sabe por dentro, se é ou se é, se não é, se está ou se não está, amém, irmãos? Aleluia, como o nosso coração está disposto por dentro a respeito daquilo. E de fato, irmãos, o princípio bíblico é que não basta obedecer por fora, tem que se submeter por dentro. Todos nós já fomos crianças aqui e possivelmente todos nós já tivemos uma experiência do nosso pai ou nossa mãe colocar a gente de castigo, colocar a gente sentado dizendo, fica sentado aí, menino, e a gente pode não ter dito, mas pensado, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé. Então estava obedecendo? Estava, mas estava submisso? Não estava, amém? O coração estava equivocado. Irmão Reagan tem um testemunho que eu acho muito precioso. Irmão Reagan estava entendendo que estava seguindo uma direção de Deus para a vida dele, de uma mudança de estação na vida dele, e aí ele, só que estava perecendo demais, assim, financeiramente, não tendo os suprimentos necessários, e estava com problemas financeiros, e ele questionou a Deus segundo a palavra, ele dizendo, pai, tua palavra diz em Isaías, se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra, e por que que eu não estou comendo o melhor dessa terra? O que está acontecendo? É uma promessa, eu estou te obedecendo, e por que que eu não estou usufruindo do melhor? E Deus falou com ele, você está me obedecendo, mas você não queria. Você está fazendo uma vontade, uma direção que eu te dei, mas o seu coração ainda não se rendeu para essa direção que eu te dei. É por isso que você ainda não está prosperando. E quando ele ouviu isso da parte de Deus para a vida dele, ele então se arrependeu, alinhou o coração, ajustou seu coração e quereu, né? Ficou querendo, né? Aí alinhou agora motivações e obediência. E agora então começaram as coisas a prosperarem no seu caminho, amém, irmãos? Então não basta obedecer, tem que querer, tem que envolver, tem que conectar de coração, amém? Nós estamos, irmãos, falando aqui sobre vida de igreja, liderança de igreja, mas esses são princípios. Enquanto eu preparava isso aqui, irmãos, o tempo todo eu pensava na estrutura familiar, sabe, em relacionamento conjugal, pais e filhos, esposa, marido, esposa e filhos. Isso aqui, irmãos, é muito real na nossa vida. Isso aqui são princípios válidos, irmãos, para nossas atuações de liderança em todos os sentidos, de fato, amém? Então estamos falando de igreja hoje à noite, mas pega o princípio, aplica na vida e tudo vai bem, amém? Glória a Deus. Então Paulo está dizendo para a gente fazer isso, para que a liderança possa servir a gente, liderar a gente com alegria. Você lembra do que ele diz em Hebreus 13:17? Ele diz, porque os vossos guias, eles velam por vossas almas como quem deve prestar contas. Sejam obedientes e submissos para que eles façam isso com alegria, e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Quem está dizendo, se uma igreja é insubmissa, desobediente, o que ela vai ter é um líder que, mesmo que esteja obedecendo a Deus e se submetendo ao Senhor, esse líder, irmãos, ele vai fazer isso sem alegria, ele vai fazer isso com tristeza, com peso, vai ser difícil, é uma carga pesada. E o Paulo está dizendo, meus irmãos, facilita esse trabalho, obedece, se submete, para que o serviço da sua liderança seja um serviço alegre, amém, um ambiente alegre. E Paulo está dizendo, o final ele diz, porque isso não aproveita para vós outros, ou seja, se você não nutrir com obediência e submissão à sua liderança, quem sofre o dano no final é você mesmo. Isso não será proveitoso para você. Irmãos, a gente escolhe uma igreja para congregar e uma liderança para ter. Ninguém vem amarrado para esse lugar, ninguém vem, eu pelo menos espero que não, né? Eu sei que às vezes tem umas esposas que trazem os maridos amarrados, uns pais que trazem o filho meio que amarrado, tudo bem, mas não estraguem o meu exemplo. Eu mesmo estraguei, né? Mas, irmãos, a gente vem para cá porque quer, a gente escolhe esse lugar para congregar porque quer, e vocês me escolheram como líder, porque quis, glória a Deus. Então facilita o trabalho,
Amém? Obedece, seja submisso. Amém? Não traga problema, traga solução. Amém? Seja um cooperador, seja um facilitador, porque você vai ter um pastor feliz, e um pastor feliz te traz proveito. Eu falei que eu ia pregar em causa própria hoje. Que alegria pregar isso, coisa boa. Aleluia. Então a primeira prática de amor e de máxima consideração pela liderança é isso, submissão. Segunda prática para hoje à noite, proteção. Quem ama com máxima consideração é protetor, é uma pessoa que protege. Amém? Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19, Paulo ensina para Timóteo e para nós: não aceites denúncia contra presbítero, líder e pastor, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui era um princípio básico da jurisprudência judaica. Quando Deus estabeleceu através de Moisés as leis judaicas, hebreias, para que eles pudessem se comportar, isso aqui era o basicão. Isso está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 19, versículo 15, dizendo: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então esse era um princípio válido desde então. Jesus repetiu isso em Mateus capítulo 18, Paulo repetiu isso em 1 Coríntios capítulo 13, e agora está reforçando isso também aos Tessalonicenses. De fato dizem que Tessalonicenses foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Então Paulo escreveu aos Tessalonicenses, depois confirmou isso para os Coríntios também, falando que nós precisamos proteger as pessoas todas, e inclusive, especificamente também, os que estão em posição de liderança. Sabe, irmãos, nós estamos quase há 15 anos aqui nessa obra, aqui nessa igreja, e já tiveram algumas situações, irmãos, que eu tive que, ou eu tive que lidar, eu tive que consertar, porque pessoas não praticaram isso aqui. Pessoas levantaram acusações contra mim, ou contra Sinar, ou contra lideranças aqui, essas conversas demoníacas de corredor, não é? Assim como Pedro teve com Jesus, quando Jesus falou: arreda de mim, Satanás. É possível alguns saírem de um culto ungido e se endemoniarem no corredor também. É um sério engraçado, Acontece, e a gente tem que lidar com essas coisas por vezes, mas você escolhe também praticar ou não a palavra. Uma pessoa chegar até você e falar alguma coisa, você não tem como dominar isso, você não sabe o que a pessoa vai falar, mas você sabe o que ouviu, e você sabe o que pode responder. Amém? Você pode ser o ponto final para o levante de Satanás no meio da igreja. Todo levante de Satanás, irmãos, no meio da igreja, teve concordância de 2 ou 3, contra a liderança. E toda a proteção em relação à liderança tem também a concordância de 2 ou 3. Amém? Você escolhe de qual lado vai ficar, ou daqueles que praticam a palavra e protegem, ou aqueles que abrem espaço para Satanás agir e ferir a liderança. Irmãos, ferir a liderança, assim como eu disse, irmãos, na família, a liderança na empresa, a liderança na igreja, a liderança em qualquer lugar. Ferir a liderança é uma das principais estratégias de guerra. Você viu como Israel está fazendo agora para derrotar os terroristas? Você viu que o foco de Israel é arrebentar, matar os líderes terroristas? Essa é a estratégia. Onde está o líder? Bum neles. Onde está o líder? Bum neles. Isso é uma estratégia de guerra. Amém? Tem até nome para isso. O nome de decapitação estratégica. Decapitar fala sobre arrancar cabeça. Você acha que o diabo também não sabe sobre isso? Onde é o foco principal, o primeiro tiro do diabo, ou a atenção principal do diabo em qualquer instituição, em qualquer estabelecimento, igreja, família, negócios, é o cabeça, é a autoridade daquele lugar. O foco é ali, porque se acertar ali, eles sabem que todo o resto vai sofrer. No vocabulário militar moderno, irmãos, eles chamam essa estratégia de HVT, High Value Targeting, alvos de alto valor. Teu pastor, eu, sou um alvo de alto valor para o diabo. O seu marido ou o seu pai é um alvo de alto valor para o diabo.
O seu patrão é um alvo de alto valor para Satanás. E esses alvos, irmãos, como eu disse, são estratégia de guerra, porque se interromper essas pessoas, se ferir essas pessoas, se paralisar essas pessoas, eles conseguem reduzir a capacidade operacional do grupo, gerando desestabilização, não é? Até esse grupo se recuperar, vai ter que se reorganizar, levantar um novo cabeça, estruturar novamente, e sempre que tem uma sucessão, uma transição de um cabeça para outro, não é fácil, não é simples, então desestabiliza completamente aquela organização. A ideia dessa estratégia é neutralizar o comando e controle da organização. E o que a igreja pode fazer em relação, irmãos, a líderes? Proteja, guarde, pare de fofocar, pare de dar a sua língua para falar da vida da sua liderança, diminuindo, enfraquecendo a influência. Não faça isso, não dê voz a Satanás. Ao invés de reclamar do seu marido, ore por ele. Ao invés de reclamar do seu patrão que te deu um emprego, ore por ele, sirva melhor, seja você o exemplo pela vida do seu patrão. E você vai ver frutos, vai ver resultados dessas ações da sua vida. Esse princípio protege não só líderes, irmãos, mas todas as pessoas de acusações levianas, 2 ou 3 testemunhas. Não aceite a acusação de outra pessoa sem que hajam 2 ou 3 testemunhas. Amém? Glória a Deus. Então estou falando de práticas de amor com máxima consideração. Primeiro, submissão. Segundo, proteção. Terceiro, provisão. Falei que o culto hoje era top. A pregação é maravilhosa. Quem ama com máxima consideração é provedor, é generoso. Gálatas 6,6 diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Glória a Deus. Você pode dizer amém, igreja? É Bíblia, querido. Glória a Deus, aleluia. Que coisa linda. Eu vou ler de novo esse versículo. Olha que maravilha. Vamos ler junto? A cara de vocês está linda. Vamos juntos. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Eu sei que quando você está passando um perrengue, está com um problema na sua vida, você pensa no seu pastor, ou nos seus pastores, nos seus líderes, e tem que pensar mesmo. Primeiro você tem que pensar em Jesus e na palavra, depois você pensa em mim, amém? Primeiro vai para Jesus, vai para a palavra, ora, jejua, depois você pensa em mim, busca conselho ou na nossa equipe ministerial, amém? Então não tem problema você ter um problema e lembrar de mim, eu vou ficar muito honrado por isso, se você me vir como uma solução de problema para você, um lugar de aconselhamento. Glória a Deus, eu e nossa equipe ministerial, amém? Só que Paulo está dizendo, não é só coisa ruim que você tem que compartilhar com a gente, você tem que lembrar da gente na hora que a resposta do aconselhamento chegar, você tem que se lembrar da gente na hora da resposta das palavras que estão sendo semeadas na sua vida chegar também, compartilhar coisas boas, porque ninguém sobrevive só de coisa ruim, irmão, e líder não aguenta só com coisa ruim, líder não aguenta só com problema, líder precisa ouvir as coisas boas, as boas notícias. Manda um WhatsApp dizendo: ei pastor, foi promovido, ei pastor, nossa casa, nosso casamento é uma bênção, ei pastor, recebi um diagnóstico aqui, estou curado. Compartilha, não é difícil, não dói, é rápido, e você pode fortalecer muito a sua liderança dessa forma, amém? Eu sei, irmãos, que existem maus testemunhos, desequilíbrios, pessoas liderando aí lugares, igrejas que são gananciosos, mas irmãos, eu não vou ser guiado por maus testemunhos, nós somos guiados pela palavra de Deus. Se tem gente aí fora que faz coisa errada, é só não ir para o lugar que faz coisa errada. Agora eu sei que aqui a gente faz coisa certa, nós somos generosos, nós somos corretos, nós somos equilibrados aqui na nossa igreja, amém? Administramos de uma forma adequada aquilo que chega às nossas mãos, então eu não posso me furtar de falar sobre isso também aqui de púlpito, porque se Paulo disse para a igreja de Tessalonicenses, a igreja Verbo da Vida Porto Alegre Zona Norte também precisa ouvir. Tem gente que fica agoniada quando o pastor fala de dinheiro na igreja, eu entendo,
é porque vê muito mau testemunho lá fora. Mas eu quero te dizer, eu não sou um mau testemunho, e eu posso falar de dinheiro nessa igreja. Aleluia! Tem muita segurança para falar sobre isso. Amém? Então, você precisa praticar a palavra nisso também. Compartilhar as coisas boas com aquele que te instrui, ou aqueles que te instruem. Amém? Glória a Deus. A igreja de Corinto, por exemplo, irmãos, foi corrigida pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios 9:11, Paulo diz: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vocês bens materiais? É uma pergunta, irmãos, retórica. Paulo dizendo: rapaz, o que eu estou dando para vocês é espiritual. Eu estou promovendo vida, eu estou promovendo através da palavra de Deus, é Deus quem promove, mas eu estou entregando para você a palavra de Deus. Será muito pedir que você me suporte financeiramente, para que eu possa supri-lo espiritualmente? Irmão, se você for colocar numa medida de valor, aquilo que você recebe espiritualmente, não é só você que recebe, eu recebo também. Aquilo que nós recebemos espiritualmente, irmãos, é muito mais valioso do que qualquer bem material que nós possamos dar ou receber. Não há comparação. Aqui está sendo entregue salvação, e é de graça. Aqui está sendo entregue cura, libertação, poder de Deus, soluções divinas, tudo pela graça. O que Paulo está dizendo não é que isso é cobrado e você tem que pagar por uma bênção recebida, é apenas expressão de um amor a quem tem alta consideração, quem honra de fato aquilo que está sendo recebido. Paulo ensina Timóteo também sobre esse assunto, em 1 Timóteo 5,17, dizendo: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não feche o boi, a boca do boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, Paulo está dizendo, isso que está sendo feito ministerialmente é trabalho, e é digno de salário, e o salário, irmãos, não vem de oração. Você não vai para o seu trabalho e você fica orando, você vai para o seu trabalho e trabalha, e aí alguém tem que comprar o produto que você vende, o serviço que você vende, para que o dinheiro chegue na conta da empresa, para que o dinheiro da empresa chegue na sua conta depois, e você fica feliz da vida. E o trabalho ministerial é do mesmo jeito. Aí eu te pergunto, como é que dinheiro chega na igreja, se não dízimos e ofertas? Se não pela generosidade do povo? Você vai achar que o Lula, a Dilma, o Bolsonaro, qualquer um, direita e esquerda, viu? Que vai pagar salário de pastor? Não é, irmãos, é a igreja, é a fidelidade da igreja. Então, se você ainda está aqui, com o coração feliz, de chegar domingo após domingo, recebendo da palavra de Deus, sendo edificado, consolado, fortalecido, corrigido pela palavra de Deus, e ainda tem dificuldade com dízimos e ofertas, vá orar. Você precisa converter o seu bolso. Você está sendo gananciosa, você está errando, porque tem algumas pessoas aqui, dedicando as suas vidas para servir você, bonitão, bonitona. Aconselhar você quando você está com perrengue. Ora, lê a Bíblia, jejua, dedica-se ao Senhor, para poder trazer a você soluções divinas, direções divinas, e você vem aqui para receber direções divinas, e segundo a palavra, é o mínimo que você pode fazer, é ser fiel, dízimos e ofertas, para que o seu pastor e a sua liderança seja suprido, seja abençoado, possa fazer isso por você com alegria. Eu gosto de dizer isso, você está sentado no dízimo de alguém, aqui não está muito quente, porque tem dízimo de alguém refrigerando esse lugar. Eu posso pregar com mais profundidade, irmãos, porque essa igreja paga, ainda não é 100%, mas vai chegar lá, mas essa igreja paga uma boa parte da minha provisão, e aí eu posso me dedicar semanalmente para orar, para me aprofundar, para meditar nas Escrituras, para chegar aqui num domingo e pregar para você, ajudar você com as Escrituras, e o que Paulo está dizendo será muito? Você cooperar materialmente com alguém que está te ajudando e beneficiando você espiritualmente? A resposta de fato é não, não é muito.
Amém, irmãos? É lícito, é bíblico e é de fato um prazer, uma honra para nós. Aleluia! Lembrando, irmãos, que eu repito aquilo que Paulo também diz em 2 Coríntios 12:14: eu não estou atrás dos bens de vocês, eu procuro a vocês. Então é a disposição de quem prega, e de quem lidera, e a disposição de quem é liderado. A disposição do coração de quem lidera deve ser: eu não estou aqui por causa de dinheiro. Irmão, se fosse por causa de dinheiro eu não era pastor, eu era outra coisa. Amém? Eu não estou aqui por causa de dinheiro, eu confio no Senhor e Ele vai prover cada uma das minhas necessidades. Eu estou dizendo também, vou dizer uma outra coisa, eu não estou pregando essas coisas por necessidade. Eu não estou com problemas financeiros, a igreja não está com problema financeiro, nós não estamos com problemas de rebelião na igreja, a gente não está com problema de nada dessas coisas aqui. Eu estou pregando porque é a Bíblia. Amém, irmãos? E tem que ser pregado, e tem que ser ensinada para que de fato não aconteçam esses problemas. Glória a Deus, aleluia. Então eu estou aqui por você. Eu e Sinara deixamos nossa família, nossos lugares, temperaturas e comidas prediletas, porque amamos vocês. Aleluia. Então não acho que eu estou aqui pedindo dinheiro, amém? Eu só estou pregando a palavra, para que você seja abençoado, amém? Para que você seja fortalecido, para que essa igreja dê certo, que essa igreja prospere mais e mais, para que sejamos de fato uma igreja modelo, como Tessalonicenses foi, que a gente possa prosperar mais e mais, amém? Então, continuando, 5 práticas de amor com máxima consideração pela sua liderança: submissão, proteção, provisão. 4, intercessão. Quem ama com máxima consideração é intercessor. Em própria 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 25, Paulo diz: irmãos, orem por nós. E eu digo: irmãos, orem por nós, orem por mim. Você precisa orar por mim. Se você me vir, irmãos, em algum momento mais enfraquecido, ore por mim. É muito mais fácil, irmãos, você ver a sua liderança enfraquecida e dizer: ele já foi melhor. Mas se você for bíblico, você pode olhar: meu líder está fraco, eu vou tirar uma semana de oração por ele. E você certamente vai fortalecer a sua liderança, você vai encorajar. Irmãos, nós somos, como eu disse, um foco de ações do diabo, um foco de tiroteio do inferno, porque o diabo sabe que se ferir a mim, ferir a Sinara, irmãos, ele fere por tabela, fere a igreja vai sentir isso, amém? Então se você me vir mais enfraquecido, entristecido de repente, ore por mim, interceda pela minha vida. Se você ver nossa equipe ministerial dessa forma, interceda por eles, amém? Para que sejamos fortalecidos. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Olha aí, mais uma vez, se a gente planta oração, a gente colhe paz. Se a gente planta oração, intercessão, súplica, a gente colhe tranquilidade sobre a nossa vida, irmãos. Glória a Deus. Ou seja, se você planta oração no lugar certo, você vai receber dessas coisas sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então não fica um crente só: ora por mim, pastor, ora por mim, pastor, ora por mim. Nós oramos sim, fazemos isso e fazemos com o maior prazer, mas você também tem que orar por mim, igreja. Não fica pensando só em você. Tem uma passagem muito especial lá em Êxodo, capítulo 17, quando Israel tinha saído, da escravidão do Egito, eles estavam no deserto e o povo estava querendo água, e não tinha água para beber, e eles estavam reclamando. O povo de Israel reclamava muito, não é? E aí Moisés falou: Deus, o que eu faço com esse povo? E aí Deus falou com ele: bate na rocha que vai sair água da rocha. E Moisés foi lá, bateu na rocha, saiu água, e ele foi para um monte com Arão e Hur.
e quando ele está nesse monte, aparecem lá os amalequitas, que eram inimigos de Israel. Eles começam a lutar, guerrear contra o povo de Israel. E aí, naquele meio da luta, uma estratégia que foi dada ali de Deus a Moisés foi Moisés levantar as suas duas mãos. E a Bíblia diz que enquanto Moisés levantava as suas duas mãos, o povo de Israel prevalecia, o povo de Israel ganhava a batalha. E quando Moisés cansava, porque cansa, né, ficar assim o tempo todo, Moisés cansava, o povo começava a perder. E aí a estratégia, irmãos, para a vitória foi Arão e Hur, um em cada lado de Moisés, pegar os seus braços, erguer os seus braços, para que o povo pudesse ganhar aquela batalha, amém? E o que a gente aprende com isso, irmãos, pensando no dia de hoje? Primeiro, fala sobre a importância da intercessão do líder sobre liderados. Moisés levantando suas mãos, orando, não é, pela igreja, ou por Israel, ou o líder orando pela igreja, amém? Mas esse texto também fala sobre a intercessão dos liderados sobre o líder, para que todos nós possamos sair vencedores disso aqui. É uma via de mão dupla. Tinha Moisés com as mãos estendidas, mas Moisés só conseguia ficar com as mãos estendidas, porque a igreja estava cooperando com as mãos estendidas de Moisés. Então é tanto o líder entregando, quanto a igreja segurando, fortalecendo, amém, irmãos? É assim que a gente prospera, é um relacionamento de dar e receber. Então ore pela sua liderança, amém? Ore por nós. E por fim, irmãos, a quinta prática de amor, com máxima consideração pela nossa liderança, é comunhão. Como assim, pastor? Quem ama com máxima consideração é da paz. Fala comigo, eu sou da paz. Aleluia, a gente é da paz, irmãos. Você não virou crente, irmão, para fazer confusão. Confusão era lá fora. Mas às vezes umas coisas lá de fora vêm para o culto. Mas tem que mandar lá para fora de novo. Nós somos da paz, irmãos. A gente está aqui dentro para manter paz, para levantar um ambiente de segurança. O que tem isso a ver com a liderança? Irmão, qual pai que quer ver os filhos em guerra? Qual pai que quer ver os filhos brigando, discutindo, um arengando com o outro? Se tem, arengando é estrangeiro. O que seria um arengando em gaúchês, por favor? Hã? Peleando. Oh, maravilha, agora eu só falo peleando. Não tem mais arengando, vai ser peleando. Aleluia. Então isso aqui não é um lugar, irmão, de ficar peleando com os galos velhos. Com os chiru velho, né? 1 Tessalonicenses 5,13, olha o que diz: os tenhais em amor e máxima consideração, falando dos líderes, por causa do trabalho que realizam. E ele termina dizendo: ei, vivam em paz uns com os outros. É muito interessante, porque Paulo está falando tudo isso que eu falei aqui, sobre a atitude com o líder, né, sobre você zelar, ter máxima consideração. Aí ele dá um ponto e ele diz: ô pessoal, fique em paz aí. Porque Paulo sabia que uma das melhores formas de você ajudar o seu líder é você vivendo em paz. Se você mantém a paz, se você levanta a paz, se você é da bandeira da paz, que não é confusãozinho, ele não fica fazendo peleia, você vai saber, irmãos, que o seu líder também vai ficar em plena paz. Isso aqui é uma família. Amém? Nós somos da família da fé. E eu tenho uma notícia para te dizer, que eu espero que você fique feliz com isso. Essa família é eterna. Ou seja, se você não está aguentando agora, a informação que eu te dou não é muito boa, não. Você vai passar a eternidade todinha junto com essa bênção aí. Glória a Deus, aleluia. Agora, como em toda família, a gente sofre desafio de familiaridade, irmãos. Se acostuma um com o outro, não é? E na familiaridade, a gente tem o risco de não levantar, não preservar essa cultura de honra, de amor, de respeito, né, uns pelos outros. Cultura do cancelamento, irmãos, prospera por aí
porque as pessoas hoje em dia estão muito frágeis. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, fica com seu coração frágil para Jesus e firme contra o diabo. Só que a galera às vezes inverte, fica muito frágilzinho com o diabo, e para Jesus fica duro igual uma pedra. É o contrário, irmãos. Amém? Fica com seu coração bem molinho para a palavra, mas para essas sugestões do diabo, fica firme contra Satanás, e a Bíblia diz que ele vai fugir de você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Qualquer pessoa, irmãos, que ficar buscando uma causa de ser ofendido, vai encontrar. Se tudo para você é ofensa, você vai viver ofendido. Então seja liberto, seja curado, se é o seu caso, em nome de Jesus. Amém? Seja sarado, seja da paz, seja resolvido. Jesus te amou. Jesus te ama. Então para com mimimi, para com, não, falou comigo, olhou para mim, não sei o quê. Para com isso, você não é o centro do universo. Jesus é o centro, como nós cantamos aqui. Então cresce, amadurece, deixa esses mimimi para lá, se posiciona, levanta a bandeira da paz, respira fundo, porque você é da luz, não é das trevas, você é do dia, não é das noites, amém? E você está aqui, irmãos, com essa consciência, Jesus está voltando, e eu não tenho tempo para perder com mimimi. Aleluia, glória a Deus. Paulo fala para a gente amar uns aos outros com amor fraternal, preferindo-nos em honra uns aos outros. Essa é a única briga liberada da igreja na Bíblia, é um querendo dar mais honra para o outro do que o outro. Não, eu te dou mais honra, não, eu que te dou mais. Essa briga você pode ter na igreja, é a única que está liberada, amém? Glória a Deus. Como eu disse, irmãos, nenhum pai, nenhum líder fica feliz de ver brigas, né, e falta de comunhão entre seus filhos. Então vamos preservar, amém, esse vínculo da paz que nós temos nesse lugar. Como eu disse, irmãos, no meio da pregação, fica em pé para você ver que eu estou terminando, mas fica atento ao que eu estou te dizendo. Como eu te disse na pregação, isso aqui não é uma pregação, irmãos, necessariamente de correção, não, porque graças a Deus, a gente está vivendo um bom tempo aqui, irmãos. A gente não está, de verdade, eu não estou aqui falando porque a gente está com alguma crise dessas, amém? Mas, porque enquanto eu meditava na palavra, ministério de música pode vir, quando eu meditava na palavra, eu entendia, irmãos, que Paulo estava ali falando para uma igreja que era modelo, né? E mesmo sendo uma igreja modelo, Paulo falou sobre essas coisas sérias, essas coisas que a gente precisa se lembrar, amém, proteger. A gente escova o dente todo dia, pelo menos deveria, né? A gente toma banho todo dia, são coisas básicas, mas que a gente tem que fazer continuamente, ficar atento, se alimentar bem todos os dias, exercitar, Jesus, todos os dias, né? São coisas que a gente precisa fazer para preservar a nossa saúde, não é? E da mesma forma, irmãos, a igreja precisa ser preservada, amém? Amada, nós precisamos cuidar dessas coisas. Então guarda essas 5 práticas de amor, com máxima consideração pela sua liderança. Fala comigo: submissão, proteção, provisão, intercessão e comunhão. Amém? Você está pronto para a gente melhorar e crescer mais e mais? Eu creio que o Senhor nos levantou nesse lugar, irmãos, não é para ser mais uma igreja, mas nós fomos levantados por Deus aqui para ser uma igreja modelo, como Tessalonicenses foi. E essa igreja, irmãos, que por onde passa, estava transtornando o mundo, fazendo história, amém? Fazendo mudanças e transformações, amém? Para a gente conseguir, a gente precisa praticar essas coisas, amém? Dedicar honra também às nossas lideranças, glória a Deus, aleluia.